Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente fala sobre a Petrobras, aquela história, né, da paridade aí de preços praticados pela companhia voltou a ser falada hoje depois que o ministro de Minas e Energia cogitou, né, falou aí sobre uma mudança na paridade de preços. Então, para acompanhar mais aí o mercado interno, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente fala também sobre outros assuntos que acabaram movimentando, né, o mercado hoje, como os dados da economia dos Estados Unidos, que de certa forma acabaram afetando aí o Ibovespa e também os mercados lá fora. Então começamos então por essa notícia, né, que da paridade de preços da Petrobras, que voltou a ser assunto hoje. Isso depois que o ministro Alexandre Silveira afirmou em entrevista a um programa da Globo News que a companhia deverá alterar sim a sua política de preços. Isso essa alteração aí, ela vem movimentando bastante o mercado, né? Muita insegurança em relação ao que deve acontecer com a companhia. Na prática, o que aconteceria? A empresa passaria a ter como referência o mercado interno na formação de preços e não mais o externo, como ocorre aí atualmente nos dias de hoje. Vale lembrar que hoje a parcela da Petrobras na composição de preços dos combustíveis é de 42,3%. Então, tem impostos federais, impostos estaduais aí que formam, né, a composição do preço do combustível, além do que a Petrobras aí em bolsa. O ministro Silveira declarou que o tal PPI, que é o preço de paridade por importação, é um verdadeiro, abre aspas, absurdo. Abre aspas novamente. Nós temos que ter o que tem o chamado de PCI, que é o preço de competitividade interna, defendeu aí o ministro, né? O ministro afirmou que a mudança será feita, abre aspas, com responsabilidade na política de preços, mas tem que ter uma referência interna. E aí vale lembrar que essa paridade com os preços do mercado internacional, né, como mencionou aí o ministro, o PPI foi criado em 2016 pelo governo do então Michel Temer e que prevê aí revisões de preços de acordo com o mercado internacional pelo menos uma vez por mês. Então, por conta aí da cotação ser em dólar do barril, né, a empresa segue essa tendência aí de altas e baixas de preço do barril em dólar. Isso acaba deixando o mercado um pouco aflito aí de como é que essa mudança pode ser, como essa mudança pode afetar a companhia, né? Então, de acordo com Silveira, nessa entrevista ele fala sobre cálculos do Ministério de Energia que apontam que com a alteração na política seria possível uma redução de 22 a 25 centavos no litro do diesel, por exemplo. Porém, a própria Petrobras informou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia sobre uma possível aí alteração nos preços. A empresa também informou que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios em razão do contínuo monitoramento dos mercados. E aí, abre aspas, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento dos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, participação aí de mercado, dentre outras variáveis. A resposta da estatal acabou amenizando as quedas das ações das ações da Petrobras hoje, que chegaram a recuar mais de 4% quando a gente olha ali a mínima do dia. Os papéis acabaram fechando aí em leve alta até no final do pregão, a gente pôde ver uma leve alta aí nos papéis da Petrobras, então. E o que esperar, né, diante aí dessa notícia do ministro Silveira? Bom, primeiro a gente precisa entender, né, como é que vai ser de fato incorporada essa nova política de preços, porque nem a própria empresa confirmou, né? Ele até comentou ali na entrevista que ele fez para a Globo News que a empresa já estaria sendo orientada a praticar aí novos preços com base no mercado interno, mas a própria empresa então não confirmou nada disso. A gente separou aqui dois comentários sobre o que a gente pode esperar, né, como investidor aí da estatal. O Rodrigo Cohen, que é analista
de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos, falou que a política de mudança de preço anunciada impacta a Petrobras por dois motivos. Primeiro, ele fala pela ingerência política na empresa que pode, na sua visão, acontecer. E segundo, porque reduz o preço do diesel e com isso, né, na prática, ali na ponta, um menor lucro da empresa. E a pergunta que se faz nesse momento, de acordo com o Rodrigo, e acho que todo investidor faz, é quem vai querer ficar numa empresa que não tem lucro? Então, isso acabou fazendo com que a Petrobras aí registrasse essa queda, né, forte aí de 4%, depois a empresa conseguiu reverter esse cenário e encerrar aí praticamente estável, né, o dia, mas por conta dessa notícia, por conta do comunicado da própria empresa afirmando que não recebi nenhuma proposta nesse sentido de alteração da política de preços. Então acabou ficando, o mercado acabou ficando mais aliviado nesse sentido. O fato é que algo está para acontecer, né? Independentemente se a empresa disse que negou, né, que tenha recebido algo aí sobre essa mudança já nos preços. A gente também pegou o comentário aqui da Ativa Investimentos, que avaliou que, ainda que fosse esperada, essa fala do ministro é negativa e corrobora com a visão da própria Ativa quanto às mudanças que vão ocorrer na companhia ao longo das próximas semanas. E aí abre aspas, né, o que a Ativa falou. Diante das falas do ministro, torna-se cada vez mais necessário projetarmos que tal alteração se utilizará da robustez financeira construída ao longo dos últimos anos, bem como da possível diminuição da remuneração ao acionista via proventos para ser executada e mantida ao longo dos próximos anos. Basicamente, o que ele diz aqui é que a remuneração, os dividendos pagos, né, para os investidores acionistas podem ser aí alterados, né, para baixo, digamos assim, se essa política for para frente. Bom, acho que resta agora acompanhar, né, os próximos passos para entender como é que a empresa vai de fato incorporar qualquer mudança relativa aos preços. Agora a gente passa para um resuminho aqui das notícias que mais mexeram aí hoje com o mercado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do evento do Bradesco BBI. Ele disse que é preciso, abre aspas, reconhecer o esforço que o Fernando Haddad e o governo têm feito para reduzir os riscos fiscais do país, fecha aspas. Campos Neto fez referência ao novo arcabouço fiscal apresentado na semana passada pelo Haddad e outros membros da equipe econômica. E também ele disse o seguinte, abre aspas novamente, precisamos reconhecer o esforço que o Haddad e o governo têm feito para reduzir os riscos fiscais do país com a apresentação do novo arcabouço, ainda mais eliminado dúvidas quanto às dívidas do governo. Ainda há certa ansiedade sobre as receitas, sobre despesas obrigatórias, e acredito que estas questões deveriam ser cobradas com maior parcimônia. Segundo aí o presidente do BC, é difícil cobrar agora por quais serão as despesas obrigatórias do governo, sendo este, né, um processo aí mais longo. Mas ele disse ainda que não existe uma relação mecânica entre uma melhora fiscal e reduções nas taxas de juros. E aí ele fala também, né, nossa avaliação, abre aspas, é positiva em relação ao arcabouço fiscal. Reconhecemos o esforço e vamos ver agora como será a aprovação no Congresso, fecha aspas. Ainda segundo Campos Neto, para aqueles que precificavam um risco de que a trajetória de dívida seria maior, isso aí foi descartado. Agora falando sobre o próprio Haddad, né, também ele participou aí de entrevista e ele falou ontem que a equipe econômica já mapeou 300 bilhões de reais em medidas de aumento de receita que podem ajudar a sustentar seu novo plano para fortalecer as contas públicas. Nem todas as medidas vão ser aí implementadas imediatamente, algumas podem nem ser necessárias. O ritmo de implementação também é crucial. O Haddad não quer que a receita do governo cresça muito rápido, porque pela nova proposta fiscal, os gastos públicos também cresceriam mais rápido, sem possibilidade de cortes futuros.
E aí ele disse o seguinte: nós estamos com um cronograma muito bem definido, cada coisa a seu tempo. Vamos fazer a reforma tributária e depois calibrar no final do ano as medidas, fecha aspas. O Haddad disse ainda que pretende usar 3 medidas no primeiro momento, então, para aumentar a arrecadação da receita. Ele pretende, então, tributar compras de pequeno valor feitas no exterior por comércio eletrônico, é algo que vem sendo muito falado, principalmente pelas varejistas brasileiras aqui que brigam muito com isso, né? Por que as lojas lá de fora que vendem aqui não pagam, né, os seus impostos, enfim. Tributar também apostas eletrônicas e fechar uma brecha relacionada a créditos do ICMS que diminuem né, o imposto a pagar de empresas. A previsão é que esse combo de medidas aumente a receita do governo em mais de 100 bilhões de reais, segundo o Haddad. Se necessário, o governo também poderia tributar fundos exclusivos e dividendos, que é a história que a gente vem acompanhando aqui, vem falando desde o ano passado, né, essa possibilidade, já que os dividendos são isentos aí de imposto de renda. Mas primeiro a equipe econômica quer focar na reforma tributária. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o Tesouro Nacional, que informou hoje que vai emitir títulos em dólares no mercado internacional. Segundo o anúncio, será oferecido um papel de 10 anos com vencimento em 2033. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado né, da rentabilidade do título vai ser divulgado ao final do dia. A operação será liberada pelos bancos Bank of America, o BNP Paribas e o Morgan Stanley também. Agora falando um pouquinho sobre o mercado lá fora, que acabou movimentando bastante as bolsas de lá e também aqui o nosso Ibovespa, o principal indicador aí da B3, o relatório de emprego no setor privado dos Estados Unidos, que é o ADP, foi divulgado hoje e apontou que foram abertas 145 mil vagas de trabalho em março. Isso veio abaixo aí do que o mercado esperava, né? Quando a gente olha os economistas consultados pela Reuters, eles previam a abertura de 200 mil vagas. Os dados de fevereiro também foram revisados para baixo e mostraram que 261 postos de trabalho foram abertos, em vez de 242 mil relatados aí anteriormente. Aliás, foram revisados para cima, né? No caso aqui, então para 261 mil postos de trabalho. E aí, o que acontece é que o mercado de trabalho por lá está desacelerando à medida que custos de empréstimos mais altos acabam diminuindo aí a demanda na economia. E aí, lembrando que esse relatório foi publicado antes do payroll, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, né? Que é um relatório mais de emprego mais abrangente e acompanhado aí de perto pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O que também foi divulgado foi o PMI não manufatureiro, né, para os Estados Unidos, que caiu para 51,2 em março, enquanto em fevereiro tinha registrado aí 55,1. Então, esse número veio abaixo também, economistas consultados pela Reuters previam que o indicador não manufatureiro cairia para 54,5. Bom, os principais índices de Wall Street acabaram terminando o dia em queda, né? Somente Dow Jones fechou em alta por conta dessa criação aí de vagas de trabalho no setor privado que veio mais fraco, números que vieram mais fracos do que o esperado. Isso acaba elevando preocupações de que esses rápidos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve, o Fed, possam aí levar a economia dos Estados Unidos a uma recessão. Então, juntou aí esses dois números importantes o mercado, né, acabou avaliando esses dois números importantes do mercado e isso acabou deixando aí o mercado financeiro mais preocupado de como é que vai ser o ritmo da economia americana. Então, por isso, tanto aqui, né, como lá fora, a gente terminou aí o pregão em queda. Agora a gente pode falar sobre o fechamento do mercado. Hoje o dólar acabou caindo 0,66%, terminou o dia aos R$ 5,04.
O Bitcoin, por volta das 18 horas, era negociado em alta de 0,27% aos 8.274 dólares. O Ibovespa, como falamos mais cedo, caiu hoje 0,88% aos 100.977 pontos, acompanhando aí muito essa preocupação com uma recessão da economia americana. Quando a gente olha os destaques do Ibovespa, as maiores altas ficaram com a Via, que subiu 6,36%, EcoRodovias, que avançou 5,51%, o Braskem também, que avançou 3,55%. Entre as maiores quedas, Alpargatas caiu 9,73% hoje, Natura 9,61% de queda e Pets 5,69% aí de queda também. Bom, não sei se vocês perceberam, hoje a gente fez a gravação, né, do nosso boletim aqui diário do Invest News. Eu espero que vocês gostem desse modelo. A ideia é que vocês possam aí continuar enviando suas perguntas, seus comentários. E a gente traz aqui ao longo do programa seguinte, né, explicações, enfim, análises sobre esses comentários que vocês nos enviam aqui. E também só para a gente poder esclarecer, né, em relação aos analistas, lembrando que eles deixaram, né, de ter uma participação fixa aqui nos programas do Invest News, devido às novas atribuições que eles tiveram lá na corretora em que eles atuam. Então, no entanto, o canal segue com a programação e conteúdos diversos sobre investimentos e outros temas relacionados ao universo de economia e finanças. Então, continuamos aí aceitando sugestões de pautas, temas para os próximos programas e também agradecemos desde já todos os feedbacks que vocês enviam aqui para a gente todos os dias, né? E é isso, continuem acompanhando os nossos conteúdos por aqui. E é isso, e eu volto no próximo programa. Tchau, tchau, até mais.